Jeremias capítulo 29, versículo 4, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardim, comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenhais filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus, através do profeta Jeremias, vai escrever uma carta aos judeus que estavam na Babilônia, os quais Deus deixa bem claro que eu vos fiz transportar, que Deus havia levado eles para a Babilônia, por mais que não fosse o melhor lugar, por mais que não fosse uma boa situação que eles estavam passando, mas Deus deixa bem claro que eu vos fiz transportar, eu levei vocês até aí. E o que Deus queria? Que eles continuassem a viver, que eles construíssem casas, que eles se casassem, que eles tivessem filhos, que os filhos se casassem, que eles plantassem, que eles colhessem, que eles orassem por aquela cidade, como eles oravam por Jerusalém, que eles continuassem a viver naquele lugar, por mais que a situação que eles estavam passando não fosse boa, por mais que aquela situação fosse difícil, complicado, o desejo de Deus para aquele povo era que eles continuassem vivendo, que eles perseverassem, que eles confiassem no Senhor, porque versículo 8 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Levantou-se alguns homens lá na Babilônia, dizendo ser profetas, enviado de Deus, que começou a dizer ao povo: olha, ninguém precisa casar, ninguém precisa construir casa, porque Deus já vai tirar a gente daqui, o casamento vai ser celebrado lá em Jerusalém, logo logo Deus nos tira daqui. No entanto, Deus deixa bem claro: eu não vos enviei. Eles estavam profetizando falsamente, os sonhos que eles tinham não vinham de Deus, porque não era, por mais que pudesse ser uma coisa boa, voltar para Jerusalém, irmão, não era esse o plano de Deus, porque a Bíblia diz, versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Irmão, por mais que aquela situação fosse difícil, fosse um momento complicado para Jerusalém, para os judeus, para o povo de Deus, mas, irmão, tudo ali fazia parte de um plano de Deus. Deus tinha um plano para o povo dele, e por mais que a situação fosse difícil, o plano que Deus tinha era um plano de paz, era um plano que daria a eles o que eles esperavam. Irmão, o Senhor tem os seus planos, e nós precisamos aprender a confiar no plano de Deus. O que Deus espera de nós é isso, que você confie e
que você persevere no plano dele, na direção dele para a sua vida. Irmão, por mais que seja um momento difícil, complicado, nós precisamos aprender a confiar no plano de Deus. O que Deus esperava dos discípulos, do povo dele, que eles continuassem vivendo, que eles confiassem, que eles esperassem no plano de Deus, que no momento certo, na hora certa, o Senhor tanto tiraria eles dali, quando daria a eles o que eles esperavam. Agora, para isso era necessário que eles confiassem, que eles perseverassem no plano do Senhor. E esse é o problema para muita gente, porque muitos, infelizmente, porque a situação não é boa, não é agradável, a pessoa não tem confiado no Senhor, ela não tem perseverado no plano do Senhor para a sua vida. Quantas pessoas se abalam, se abatem, quantas pessoas se desesperam, em vez de simplesmente confiar no plano de Deus. Quantas pessoas perdem de alcançar aquilo que esperam, aquilo que desejam, por não confiar no plano de Deus para a sua vida. Vamos lá em Marcos, capítulo 6, livro Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Nós precisamos entender, se nós somos povo de Deus, irmão, se nós estamos seguindo o Senhor, nós precisamos confiar no plano do Senhor para a nossa vida. Irmão, nem tudo andando com Deus será maravilhoso, nem tudo andando com Deus, irmão, vai ser fácil, mas nós precisamos aprender a confiar no plano de Deus, na obra que Deus está fazendo, na obra que Deus está operando, irmão, naquilo que Deus quer fazer. Só que a gente precisa confiar, e esse é o problema para muita gente. Marcos capítulo 6, versículo 45, Marcos 6, versículo 45, ele diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus havia feito um grande milagre, ele multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Depois do milagre, depois daquela obra, Jesus vira para os seus discípulos e manda para que eles passassem para o outro lado, enquanto Jesus ficava na terra despedindo a multidão. Despedir a multidão era uma obra feita, na maioria das vezes, pelos discípulos. No entanto, naquele momento, quem iria despedir aquela multidão era Jesus. Irmãos, aqui tem uma lição. Na maioria das vezes, somos nós que temos que despedir as multidões. O que é a multidão? Multidão é aquilo que me atrapalha, é aquilo que me impede de servir a Deus, de honrar a Deus, de me aproximar de Deus. E na maioria das vezes, é você que tem que despedir a multidão. É você que precisa tirar o que está atrapalhando a tua vida com Deus, o que está impedindo você de se aproximar de Deus. Você lembra da mulher com fluxo de sangue, que a multidão apertava ela? O Bartimeu, que clamava por Jesus e a multidão mandava ele calar? Pois o Zaqueu, que queria ver Jesus, mas não podia por causa da multidão que estava na frente dele. Irmão, a multidão é o que me atrapalha, é o que me impede de me aproximar. E eu preciso tirar aquilo que está me atrapalhando. Eu preciso despedir esta multidão. No entanto, existem algumas multidões que eu não posso fazer isso. A minha força não é suficiente, a minha capacidade não é suficiente, que eu preciso buscar Jesus. Irmão, tem coisas que apenas o Senhor vai conseguir tirar da minha vida. Quantas pessoas estão desanimando, se entregando, estão desistindo porque acham que não podem, não conseguem. Eu já tentei mudar, eu já tentei melhorar, eu já tentei parar, e a pessoa está aceitando, desistindo, porque ela não entendeu que tem coisas que é o Senhor que vai fazer. Existem multidões que eu não vou conseguir tirar, despedir da minha vida, que é obra do Senhor, que eu preciso pedir ao Senhor, buscar o Senhor, para que Ele tire, para que Ele dispense esta multidão,
para que Ele tire da minha vida isso que eu não estou conseguindo tirar. Quantas pessoas estão achando que é porque Deus quer que eu seja assim? Não, é porque você não consegue, você precisa da ajuda do Senhor. Tem coisas que apenas o Senhor vai conseguir tirar da sua vida. Irmão, apenas com a força de Deus que você vai conseguir se livrar de algumas coisas. Então Jesus decide ele despedir aquela multidão. No entanto, irmão, os discípulos não quiseram partir, não quiseram ouvir, não quiseram obedecer. Tanto que a Bíblia diz que logo Jesus os obrigou. Então, se Jesus precisa obrigar os discípulos a ir para o outro lado, era porque eles não queriam partir, eles não queriam ir, irmão, eles não entendiam. O Senhor tinha um plano, Jesus tinha uma obra para realizar, e nesta obra os discípulos precisavam partir. Muita gente não entende que o Senhor tem a obra dele, que o Senhor tem os planos dele, e a pessoa não está ouvindo a voz do Senhor, ela não tem obedecido, ela não está seguindo a direção que Ele está dando. Irmão, é a pessoa que precisa ser obrigada, quer dizer, ela precisa que alguma coisa aconteça para ela ouvir, para ela obedecer, para ela seguir a direção que o Senhor está dando. O Senhor vai precisar obrigar os discípulos a partirem, porque eles não quiseram partir. Quantas pessoas que não querem, que não estão ouvindo o Senhor, que não estão seguindo ao Senhor, obedecendo a direção do Senhor, irmão, porque não entendem, não compreendem que o Senhor tem os planos dele, que o Senhor tem a obra dele para fazer na nossa vida. E aí, irmão, precisa a pessoa ser obrigada, precisa que alguma coisa aconteça para que ela possa obedecer, para que ela possa fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça. Versículo 46, ele diz: e tendo despedido, foi ao monte para orar. Então os discípulos, sendo obrigados, eles não queriam, eles foram obrigados a ir para o outro lado, entraram no barco e partiram. Depois que Jesus despede, manda a multidão embora, Jesus não vai de imediato ao encontro dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus ele vai ao monte para orar. Irmão, o Senhor nem sempre virá logo quando nós esperamos. Nem sempre o Senhor virá logo quando nós queremos. E não é porque Ele não quer vir, é porque Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora certa, Ele sabe a obra que precisa ser feita. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Irmão, Deus não falha, Deus não erra, Deus não se atrasa. Não é que Deus não está me ouvindo, não é que Deus não está me vendo, é que Deus sabe a hora certa, Deus sabe o momento certo que Ele precisa agir. Versículo 48 diz mais: e vendo que 47, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Então Jesus, depois que despede a multidão, ele vai para o monte para orar. E passando algum tempo, Jesus estava sozinho na terra, e Jesus viu que os seus discípulos se fatigavam a remar. Irmão, Jesus viu a dificuldade que eles estavam enfrentando, a luta que eles estavam passando. Irmão, Jesus está vendo. O Senhor vê, pastor, se Ele estivesse me vendo, Ele faria alguma coisa. Ele sabe o plano que Ele tem, Ele sabe a obra que Ele quer fazer. Irmão, não é porque o Senhor não está fazendo nada que Ele não esteja vendo, que Ele não saiba o que a gente está passando, que Ele não sabe o que a gente está enfrentando. Ele conhece todas as lutas, todas as dores, todas as dificuldades. Ele está vendo tudo que está acontecendo. E aí a Bíblia diz, continua lendo 48, diz: e perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Jesus então, vendo a dificuldade que eles estavam enfrentando, vendo a prova que eles estavam passando, chega uma hora que Jesus então decide, e vai andando sobre as águas, e aproxima-se do barco. No entanto,
Jesus não queria entrar naquele barco. O plano não era entrar no barco, o plano era passar adiante. Irmão, Jesus tinha um plano para os seus discípulos. Jesus tinha uma obra a realizar para os seus discípulos. Por isso Jesus queria passar adiante. Jesus queria chegar na frente, porque havia algo a ser feito lá na frente. O problema, versículo 49 diz: mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não é para vocês terem medo. Jesus então, quando dá uma certa hora da noite, Jesus então decide ir andando sobre as águas, mas Jesus se aproxima do barco que estavam os discípulos. Mas, irmão, por mais que a situação estivesse difícil para eles, por mais que eles estivessem cansados, já fatigados pelo vento contrário, o plano não era entrar no barco. O plano não era mudar aquela situação. O plano não era ajudar os discípulos. Irmão, tem ventos que nós vamos enfrentar. Irmão, tem vento contrário que nós vamos passar, que o Senhor não vai nos livrar, que o plano dele não é nos livrar. Irmão, são ventos que vão nos fortalecer, são ventos que vão nos preparar, que vão nos ajudar. Não é todo vento que Deus quer livrar você, não é toda luta que Deus quer livrar você. Irmão, tem lutas que fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Tem dificuldade que você vai passar, que faz parte do plano de Deus para a sua vida. Então o vento era contrário, os discípulos estavam cansados, mas Jesus não queria entrar no barco. Jesus não queria mudar aquela situação. O plano de Jesus era passar adiante, é ir na frente dos discípulos, deixar eles com a luta deles. Irmão, você vai passar por lutas, você vai enfrentar ventos contrários, e é plano de Deus que você enfrente essas coisas, e é vontade de Deus que você passe, porque estas coisas vão ajudar você. O que o Senhor esperava dos discípulos era que eles apenas continuassem, confiassem na direção que o Senhor havia dado para eles. Irmão, o Senhor nos deu direção, nós temos a palavra de Deus, e o que Deus espera de nós, independente da situação que possamos estar vivendo, independente das lutas, das provas, dos ventos contrários, o que o Senhor espera de nós é que a gente continue crendo, confiando, perseverando, seguindo na direção que Ele nos deu. É o que o Senhor espera de cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós agimos como os discípulos. Irmão, nós nos apavoramos, nós nos desesperamos por causa da situação. Vendo os discípulos a Jesus, eles pensaram que era um fantasma, e eles começam a gritar, eles ficam desesperados. Quantas pessoas estão vendo coisas que não era para ver? Quantas pessoas estão se desesperando com um fantasma, irmão, com uma coisa que nem é o que ela está pensando? Quantas pessoas estão se angustiando? E aí, vendo Jesus, a situação em que se encontravam os discípulos, Jesus então vai ter que falar com eles. Não tenham medo, sou eu. Jesus vai fazer uma coisa que não era o que ele queria fazer, porque ele estava vendo a situação dos seus discípulos. Irmão, o que o Senhor está vendo em nós? O que Ele está vendo em você? O que Deus está vendo na hora da prova, da dificuldade? O que Ele está vendo? Infelizmente, o que Ele vê em muitos é o medo, é o pavor, é o desespero. Aonde Ele queria ver fé, aonde Ele queria ver confiança, aonde Ele queria ver perseverança. Irmão, independente da situação que a gente passa, o Senhor sabe o que Ele espera de nós. Ele espera que você confie, que você acredite. Ora, se você é discípulo do Senhor, se você é servo do Senhor, se você é um filho de Deus, nós precisamos aprender a confiar no Senhor em todo momento, em todas as horas. Mas infelizmente o que acontece é isso, é o desespero, é o pavor, é a angústia tomando conta. E agora Jesus, que o plano era passar adiante,
Irmão, Jesus agora vai ter que falar com eles. E mais, versículo 51 diz: e subiu para o barco, para estar com eles. E o vento... Então, Jesus, vendo a situação em que estavam seus discípulos, apavorados, desesperados, para que eles não fizessem uma coisa pior ainda, para que eles não tomassem uma decisão errada, Jesus então fala com eles: sou eu, não precisam ter medo. E Jesus então, ele que queria passar adiante, decide entrar no barco. E quando Jesus entra no barco, Jesus não repreende o vento, Jesus não manda o mar se acalmar, Jesus apenas entra no vento, no barco. E quando ele entra no barco, o vento se aquieta, porque aquele vento, por mais que fosse contrário, não era do inimigo. Irmão, aquele vento vinha de Deus, para provar. Irmão, tem ventos que virão de Deus. Irmão, Deus vai soprar alguns ventos contrários, para que nos provar, para nos experimentar. Irmão, o Senhor vai permitir que a gente passe por algumas situações. Lembra do Jeremias? Ao povo que eu fiz transportar, foi Deus que levou eles para a Babilônia, por mais que a Babilônia não fosse um lugar bom, foi Ele que levou. Existem ventos que é Deus que vai soprar. Então, quando Jesus entra, o vento acaba, porque aquele vento não era do maligno, aquele vento não era do inimigo, aquele vento era para provar a fé dos discípulos, para ver a posição deles, porque o que o Senhor esperava era só que eles confiassem e continuassem. Mas Jesus agora tem que entrar no barco, e quando ele entra no barco, o vento se aquieta, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Irmão, Jesus entra no barco, e quando ele entra no barco, o vento se aquieta, a situação melhora. Mas não era isso que o Senhor queria, não era esse o plano que o Senhor tinha para eles. O plano do Senhor era passar adiante, irmão, era realizar uma obra. Tinha alguma coisa que o Senhor queria fazer lá na frente, alguma coisa que nós não vamos saber, porque os discípulos atrapalharam o que o Senhor queria fazer, porque os discípulos não confiaram no plano, na obra do Senhor, não confiaram na direção do Senhor. Eles vão perder, as coisas vão melhorar, porque o vento vai acalmar, mas não era esse o plano, não era isso que o Senhor queria, não era o que Ele queria fazer. O Senhor tinha uma obra, tinha um propósito, tinha algo para preparar para os discípulos, algo que eles não vão alcançar, algo que eles não vão ver, porque eles não confiaram no Senhor, porque eles não souberam perseverar no Senhor, diante daquele vento contrário, diante daquela luta. Irmão, quantas pessoas estão perdendo o plano que Deus tem para a sua vida, a obra que Deus quer fazer, porque na hora da prova, na hora do vento contrário, na hora da dificuldade, a pessoa tem se desesperado, se apavorado, a pessoa tem deixado a direção do Senhor, tem abandonado a confiança, a palavra do Senhor, estão perdendo o plano que o Senhor tem para a sua vida, a obra que o Senhor quer fazer. Eu é que sei os planos. Irmão, se nós somos do Senhor, nós precisamos aprender a confiar no plano do Senhor para a nossa vida e perseverar na direção dEle. Qual é a direção dEle? Qual é a palavra dEle? Irmão, por mais que o vento seja contrário, o que o Senhor espera é que a gente confie. O que o Senhor espera é que você persevere. Irmão, continua na direção de Deus. Não pode enfrentar um problema que você já pensa em sair da igreja, que você já pensa em abandonar Jesus. Irmão, existem ventos que o Senhor vai soprar. Irmão, existem situações que é o Senhor que vai nos provar, porque o Senhor sabe o plano que Ele tem para a nossa vida. Ele sabe a obra que Ele quer fazer, obra que vai trazer para nós aquilo que nós esperamos. O problema é que, como os discípulos, nós nos levamos pelas situações. Irmão, nós estamos deixando que fantasmas, irmão, nos desesperem, nos façam temer.
Nós estamos deixando que vento venha nos tirar da direção do Senhor, da confiança do Senhor, aonde deveríamos apenas perseverar na direção dEle, na palavra dEle. Irmão, confie, acredite no plano de Deus para a sua vida. Acredite, se você ouviu, se você obedeceu, se você seguiu a direção do Senhor, é continuar. Infelizmente não tem jeito, vai ter vento contrário, vai ter prova, vai ter dificuldade na nossa caminhada com Cristo, mas tudo isso faz parte do plano dele para a nossa vida. O que Deus espera é só que você continue, que você persevere, que você não se entregue, que você não desanime. Irmão, continua na direção do Senhor, porque o Senhor tem um plano. Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco e ir para o outro lado. Jesus nunca havia obrigado eles a fazer nada. Jesus, apesar de estar vendo a situação que eles estavam enfrentando, apesar de estar vendo a dificuldade que eles estavam passando, Jesus não vai até eles. Jesus não vai. Apesar de Jesus se aproximar, o plano era passar adiante, porque o Senhor tinha uma obra para fazer para os discípulos. Havia um plano de Jesus para os seus discípulos, plano que vai ser atrapalhado por eles. Irmão, eles vão perder de alcançar aquilo que o Senhor tinha. Eles vão perder de alcançar a obra que o Senhor queria fazer, porque eles não confiaram na direção que o Senhor deu a eles, porque eles não perseveraram na direção que Deus havia dado a ele. Irmão, persevera, minha irmã, persevera no Senhor, persevera na palavra, não deixe que os ventos contrários que virão, que as provas, que as dificuldades que virão, porque vai vir, o Senhor vai nos experimentar, irmão, o Senhor vai soprar os seus ventos para nos fortalecer, para nos preparar para aquilo que Ele tem. O que nós precisamos é só perseverar no Senhor, continuar na direção dEle para a nossa vida. Salmos 37, eu já li esses salmos esses dias para você. Salmos 37. Ele sabe o plano, Ele sabe a obra, Ele sabe o que Ele quer fazer. Irmão, e ainda que a gente não saiba, Deus não precisa que você saiba o plano dEle. Deus não precisa que você entenda o que Ele está fazendo. A única coisa que o Senhor espera é que você confie. Confie no Senhor, confie na direção dEle, na palavra dEle, na vontade dEle. Confie, irmão, que o que Deus tem para você, por mais que não pareça, é de paz. É de paz o plano dEle, a obra dEle, e vai trazer o que a gente espera, se continuarmos, se perseverarmos. Salmos 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. E o que? Irmão, o que vai acontecer, só vai acontecer porque Deus está fazendo, ou porque Deus está permitindo. De uma maneira ou de outra, nada vai acontecer, irmão, sem que o Senhor permita que aconteça. E o que Deus espera? Confia. Você não entregou a sua vida a Ele? Você não entregou a sua casa a Ele? Irmão, o que Deus espera de nós agora é que você confie nele, que você confie na obra dele. Pastor, mas a luta está tão grande, a situação está tão difícil. Minha irmã, confie em Deus. Meu irmão, confia em Deus, confia no plano de Deus para a sua vida. Irmão, Deus não pegou você, Deus não permitiu que você passe por alguma coisa para você cair no meio, para você desfalecer. O que Deus espera é só que você continue, que você confie, porque quem faz é Ele. E Ele fará, versículo 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo, irmão, é confiar no Senhor, na obra dEle, no plano dEle, no propósito dEle. Não vamos entender tudo, irmão, vão aparecer alguns fantasmas no nosso caminho, algumas coisas que a gente não vai entender, que a gente não vai compreender.
E o que Deus espera é apenas que você confie. Irmão, confie e continue na direção do Senhor. Não perca o plano que Deus tem. Não perca a obra que Deus quer fazer. Não perca, porque o que Deus vai fazer é o que você espera, é o que você deseja, é aquilo que você pede. Só que para isso é necessário que você continue confiando, que você continue perseverando na direção que Deus lhe deu. Não foi o diabo que levou você, é Deus que nos leva. Se nós entregamos a nossa vida a Deus, é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que permite. E Deus permite porque Deus tem os seus planos que são de paz. Irmão, na Babilônia a situação não era fácil. A situação era difícil para ele, mas Deus disse: fui eu que transportei vocês, porque eu sei o plano que tenho para a vossa vida, que vai trazer o que vocês esperam. Irmão, Deus sabe o plano que Ele tem para a nossa vida. O que Deus espera é só que você confie nele. Você não entregou a sua vida ao Senhor? Irmão, você tem andado na direção dEle, na palavra dEle? Apenas confie em Deus. Amém? Feche teus olhos, Senhor nosso